Veja só, o que é falta de consenso moral? Numa casa você tem pai, mãe e 4 filhos. Quem manda é quem obedece, para que a casa funcione. Tá, e se os pais entram em desacordo? É o pai. Não, o pai não quer. Se um dos pais entra em desacordo, o que acontece com os filhos? Eles estão perdidos. E se além... Um deles Certo. vai... Cada um vai ficar para um lado. Tá. Ou alguém vai tomar a frente. A primeira coisa que a gente tem, se o pai e a mãe não têm consenso, é divisionismo. E se o pai e a mãe falam, queridos filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem. Digam para nós o que vocês querem ser. O que nós teremos é o naufrágio do consenso moral. O divisionismo ainda não é o naufrágio. Beleza. Lutero falou, todo mundo é o Papa. Mas ele não tirou de cena a autoridade da Escritura, entendeu? Deus, como padrão, estava lá. Então, é basicamente assim. É um pai e uma mãe que acreditam no bem e no mal, mas o pai diz o seguinte, nós não precisamos falar do bem e do mal da mesma maneira. A gente não precisa seguir nenhuma autoridade, a gente pode usar aqui as nossas palavras para descrever. Pode gerar distorção? Pode, mas e aí o pai começa a descrever bem e o mal de um jeito e a mãe de outro. O pai começa a definir castigo de um jeito e a mãe de outro. Então assim, as crianças vão ficar meio perdidas. E vão se dividir. Alguns vão querer a regra da mãe, alguns a regra do pai. Agora, a partir do momento que os pais saem de cena e dizem, regulem-se, queridos. Porque vocês são criaturas naturais, programadas para racionalmente alcançarem o discernimento do bem e do mal. E agora é com vocês. O que acontece com as crianças? Cada uma vai elaborar um padrão para si. E aí você vai ter numa casa a subversão da autoridade, porque cada unidade da família será uma autoridade por inteiro. E aí você não tem mais todo, você só tem parte. Se você só tem parte e você não tem todo, você ainda tem uma família? O que você tem? Você tem indivíduos. Por que vocês acham que a gente é tão individualista? Mas por que vocês acham que a gente é tão individualista? Nós, todos nós aqui. Por que a gente é tão individualista? Por que os casais brigam, as pessoas se divorciam, os filhos desobedecem? Porque essa é a maneira como a gente tem vivido. A falta de consenso moral, em última instância, é a recusa de uma hierarquia que estabelece um ponto de partida único ao qual todos devem se submeter no que diz respeito ao bem e ao mal. Você não é o ponto de partida da definição de bem e de mal. Você se ajoelha a algo que é exterior, permanente e que determina hierarquicamente aqueles que são responsáveis por resguardá-la, que são seus pais, mas seus pais obedecem ao mesmo, se ajoelham para o mesmo, então eles estão em consenso. E vocês aprendem essa estrutura piramidal que é própria de quando há consenso. Quando há consenso, você tem um ponto de partida e a distribuição, digamos assim, da obediência a esse ponto de partida. É isso que a gente perdeu. Esse é um ponto fundamental. Por isso que os casamentos não ficam de pé, por isso que as famílias são desestruturadas. Tá? Essa é a fase final, né? Que você falou, o mundo de hoje é a fase final. Mas metafisicamente, pode-se combater a metafísica quando vocês quiserem. Filosofia só se faz com metafísica. A gente acabou de fazer metafísica nessa sala. Quando eu expliquei para vocês, matematicamente,
o que é consenso. Consenso é uma ideia universal ou é um nome que eu inventei? Consenso é uma realidade ou é um nome, uma categoria que eu uso para organizar minha experiência do real? O que é consenso? Alguém refute para mim que consenso seja algo real. É algo real. Mas o que estrutura essa realidade? A obediência. Quando a gente fala da civilização judaico-cristã, é porque elas estão em consenso. O que a gente tem na modernidade? Tudo é diluído, entendeu? O primeiro passo é dar ao ser humano o poder de resolver quais serão os valores. O segundo passo é dar poder para que esse ser humano transforme isso em lei. Isso acontece quando o poder estatal surrupia, sequestra, rouba e tiraniza o poder espiritual. O que é poder espiritual? É sobre os valores. Por exemplo, você vem de uma tradição judaica. Os seus valores devem ser definidos por quem? Pela Constituição brasileira ou pela sua tradição? Onde você aprendeu seus valores? Uma pergunta objetiva. Como eu aprendi? Onde você aprendeu? Além da Constituição brasileira? Ou com a tradição a que você pertence? Você entendeu? O problema é que quando a gente tem a reforma, a consequência cruel, que provavelmente nem foi imaginada pelo Lutero, não deve nem ter passado isso pela cabeça dele. Porque é um negócio muito difícil de imaginar que isso vai acontecer. Eu acho difícil. Mas a causa é, quando há o cisma, a mensagem é que não é necessário uma estrutura piramidal para você manter consenso. Porque olha que engraçado, até se a gente analisar a relação entre os cristãos e os judeus, que é uma relação tensa também. Mas nessa relação tensa, você tem Deus e você tem essa relação de lateralidade, você entende? Quando, por meio da... Então, assim, os judeus ficam excluídos, são entendidos como parte da comunidade cristã? Não, mas estão submetidos ao mesmo princípio. Por isso que a conversa, com a tensão toda, aconteceu. Porque é bem diferente do que virá a se transformar o mundo a partir do momento em que você tem a cisma na Igreja Católica, que organizava o poder espiritual, entendeu? Porque o poder espiritual da tradição dos judeus, eles mantiveram e quiseram manter e ponto final. Mas se você for ver essencialmente, no campo dos valores, a tradição cristã entende o Velho Testamento como prefiguração do Novo. Então, do ponto de vista 10 mandamentos, todos os profetas, você consegue ter consenso, entendeu? Ainda que haja essa tensão. Mas você tem a unidade que está... Você tem a unidade acima. A partir do momento que você tem a reforma, essa unidade continua, tá? Nós temos judeus, protestantes e católicos. Não estou dizendo... Ambos estão sob Deus, tá? Tudo bem. Mas o problema é que com a reforma e com o cisma na Igreja Católica, o poder espiritual foi absorvido pelo Estado. Porque antes o poder espiritual estava na mão do Papa, que podia, digamos assim, guardar para si a tarefa de educar. Nós educamos os seres humanos para que a gente tenha uma civilização aqui. Como muito antes, os rabinos educavam. A Igreja Católica é educadora. Ela educa, né? Você tem a mesma tradição de discussão, etc., e teologia, e milhões de discussões entre os judeus. Você tem o impulso educador. E a partir do momento em que você tem a reforma protestante gerando uma proliferação de igrejas, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o poder dos príncipes vai aumentar.
Porque alguém vai ter que resolver os problemas. Vocês lembram da revolta dos camponeses, o que aconteceu? Por influência da teologia luterana, você tem, digamos assim, a adesão de uma série de camponeses à ideia de que eles não devem prestar obediência ao príncipe. E eles começam a requerer coisas demais. Antes dos levelers, que eu já mencionei aqui aula passada, a gente teve a reforma dos camponeses, a revolta dos camponeses. E o problema é que a coisa não para. E o próprio Lutero fala, bom, são os rebeldes, que o príncipe vai lá e dê um jeito. Imagine que o poder é uma revolta de fundo religioso. É uma revolta. Qual que é a origem da revolta dos camponeses? É a Bíblia, tá? É a Bíblia. Da mesma maneira que a inglesa, ela é amparada também, dos calvinistas é amparada na Bíblia. O problema é o seguinte, se ela tem a ver com a Bíblia, no mundo em que o Papa tem o poder e representa o horizonte da educação moral, para que as pessoas entrem em acordo, o Papa vai chamar lá, resolver, ver quem que é o líder. E a coisa pode se resolver melhor. A partir do momento que cabe aos príncipes resolver os conflitos religiosos, como é que se resolve essas coisas ligadas a valores pelo poder temporal? Como é que o poder temporal resolve? Como crimes. Como é que o poder temporal vai resolver? Ele não é um poder educador. O governo é um poder educador nem de onde? O governo temporal, é por isso que você tinha essa divisão, tá? A política se ocupa de manter a estabilidade de uma convivência, não de educar as pessoas para que elas mantenham a convivência. A maior prova disso é que, quando você tem a falência, uma transfiguração dos valores na Grécia, a democracia de Solon, não resiste. Ela não resiste. Os valores mudam, a sofística impera ali, ela altera várias formas da cultura, você perde aquele tipo de valores ligados à tradição dos sete sábios e a democracia desmorona. Vai tudo para o espaço, porque a estrutura política da sociedade não é capaz de garantir a educação da alma, que é o que Platão percebeu, né? Falou, olha, caramba. É o poder. É o poder, mas não é o poder que pode ser o poder distribuído, pode ser o poder concentrado, pode ser o poder como base para a liberdade política, que é quando você tem o poder compartilhado, próprio da democracia de Solon. Agora, a partir do momento que você tem briga de facção, é porque esse regime mudou. Mas se a mudança do regime, ela vai implicar numa mudança das relações, se as pessoas não tiverem a vontade de preservar os valores para manter uma outra estrutura. Então, a estrutura política em si, seja ela qual for, não é dela educar, não é dela. Consequentemente, quando a gente tem essa percepção de que, bom, eu não preciso do Papa, eu também não preciso da Bíblia, eu tenho a natureza, eu tenho a natureza. O problema é que todos nós temos a natureza, né? Eu tenho, você tem, ele tem. Onde não há hierarquia, não tem ordem. Né? A hierarquia, na verdade, é uma forma da ordem. É uma forma da ordem. Eu diria que ela é inerente ao princípio de ordem. O princípio de ordem significa que vem algo antes, vem algo depois. Se vem algo antes e vem algo depois, uma coisa é causa de outra. Se ela é causa de outra, eu não posso querer eu ser causa dela. O problema é que na mentalidade moderna, a alma é uma metáfora do corpo. Deus é uma metáfora do pensamento.
Então, assim, nós, seres humanos, nos tornamos a causa de Deus e a causa da nossa visão de mundo e a causa dos conceitos de bem e de mal. E aí, Cláudia, quando um ser humano, cada indivíduo é a causa dos conceitos de bem e do mal, o que vai definir quais são os conceitos que vão imperar? A verdade ou a vontade daquele que tiver mais poder para impor o que ele quer que seja o bem e o mal? O poder. Isso vai gerar o quê? Uma sociedade autoritária. Que aí sim, a gente chega, como você falou. A ponta final da rebelião contra a autoridade é o autoritarismo, entendeu?